Ó Luís, estou bem sim? Ou bem sim? Desculpa, não sabia que já estava no ar. De vez em quando dá-me esta à cabeça. Peço desculpa. Olha, hoje temos muita coisa, mas mesmo muita coisa. Vamos ver se conseguimos pôr alguma ordem nisto, que é para não ficar aqui eternamente a aturar. Veja só este pormenor aqui, delicioso, delicioso. Ex-presidente das Raríssimas quer indenização para sair da Casa dos Marcos. Eu, quanto mais vivo, mais percebo que não há limites à falta de vergonha humana. Como se vê por aqui, não é? Depois de tudo o que se passou, ainda aconteceu uma coisa dessas. Bom, indenização e, ao que tudo indica, também uma coisinha para ir para o Fundo de Desemprego. É verdadeiramente espantoso. Bem, vamos diretamente para a agenda de hoje, depois desta brincadeira no período da ordem do dia, para lhe dizer o seguinte: o que é que nós temos hoje? Olha, vamos refletir um bocado à volta deste tema, até porque estamos no final da semana. O Primeiro-Ministro demorou 5 dias, para se pronunciar sobre o caso Raríssimas e sobre as responsabilidades de membros do Governo. Isto é normal? Não é. Eu já lhe tinha feito referência a isto, salvo ver, na terça-feira. Bom, e não é normal porquê? Porque o Primeiro-Ministro é uma pessoa que fala sobre tudo e mais alguma coisa. Que comenta tudo, que aparece logo a reagir. Lembra-se nos incêndios, foi assim. Lembra-se que o episódio de Tancos foi assim. Bom, desta vez demorou 5 dias. E você deverá estar a pensar, o que é que significa isto tudo? Bom, duas coisas. Primeiro, ele não se quis meter no vespeiro porque percebeu que este caso era bem mais grave do que se pensava inicialmente. Nomeadamente com o envolvimento de pessoas que estavam no governo, na própria instituição. Mas não foi só isso. O que está aqui em causa é que o Primeiro-Ministro tentou jogar nos últimos dias com uma coisa: a ver se este caso salpicava o Sr. Presidente da República. Porquê? Também já falámos aqui sobre isto. O Presidente da República, quando foi confrontado com o problema, hesitou, vacilou, titubeou e depois deu assim uma explicação em que nós percebemos deste lado que ele sabia qualquer coisa. E a questão aqui era criar e ampliar na opinião pública a ideia de que efetivamente o Presidente da República sabia de alguma coisa. Bom, e é este silêncio que tenta deixar as atenções virarem-se para o Presidente da República. Até porque os políticos acreditam sempre que, deixa estar, a comunicação social hoje em dia pega no assunto, chateia aquele, e depois farta-se, e depois vai à procura de outro. E a ideia aqui era que isto salpicasse o Presidente da República. Bom, eu acho que isto é um erro. E acho que é um erro porque, olha, por uma razão histórica. Primeiro, é muito difícil um Primeiro-Ministro conseguir entalar um Presidente da República. Repare, quem é que já foi Presidente da República em Portugal? Ramalho Eanes, Mário Soares, Jorge Sampaio e Cavaco Silva. Estamos a falar dos eleitos democraticamente. Você conhece algum caso em que o Presidente da República se tenha entalado com alguma coisa? Eu não conheço nenhum. Mas, neste caso concreto, o Presidente da República não esteve em cargos na instituição. Não recebeu dinheiro da instituição, não andou a fazer viagens com a instituição, portanto é muito difícil implicá-lo aqui. Ora, eu não sei se o Primeiro-Ministro percebeu isto para ter reagido ontem apenas, mas de facto isto é um erro. Mas, se você for ver, ontem o Presidente da República voltou a falar no assunto e desta vez foi específico. Repare neste pormenor. Sim, nós na Presidência da República recebemos uma carta, mas foi há uns dias, uns poucos dias antes de ter rebentado o escândalo. Ou seja, a mensagem: eu não podia fazer nada, remeti aquilo, os meus serviços remeteram aquilo e, portanto, houve pouco tempo para reagir. Repare, não foi inocente esta declaração do Presidente da República. Ele percebeu o entalanço que o Primeiro-Ministro queria fazer. Bom, primeiro ponto. Segundo ponto, repito, é um erro. E o Sr. Primeiro-Ministro, mais tarde ou mais cedo, vai pagar por esse erro. Você vai ver. Segundo ponto. Como eu disse há bocadinho, o Primeiro-Ministro levou 5 dias para se pronunciar sobre o assunto. E como é que ele pega no assunto? Da pior maneira. Tenho total confiança no Ministro da Segurança Social e do Trabalho. O Dr. Vieira da Silva é uma pessoa com muita capacidade de trabalho. É uma pessoa que até há uns anos atrás esteve na instituição. Vamos por partes. Que o Sr. Ministro Vieira da Silva é um peso pesado, já aqui dissemos várias vezes, toda a gente sabe isso. Que ele tem uma grande capacidade, não sei se é de trabalho, de intervenção, tem, mas não é isso que está em causa.
Está a ver como o Primeiro-Ministro é esperto. Ou melhor, está a ver a Chico Espertice. A ideia é dizer assim, opa, este tipo é um tipo com grande capacidade. Este tipo é um tipo trabalhador. E, portanto, vamos estar aqui a entalá-lo? Não, ele não merece isto. Não é isso que está em causa. Ninguém põe em causa a capacidade de trabalho do Dr. Moreira da Silva. Ninguém põe em causa que ele já não está na instituição. Mas atenção ao pormenor, não é há anos atrás, Sr. Primeiro-Ministro. Ele foi vice-presidente da instituição até ir para o governo, como ele próprio disse. Portanto, está a ver a jogada aqui. A ideia é, epá, deixa-me lá ilibar este senhor. Bom, eu não tenho nada de pessoal contra o ministro, já aqui referi. Nem contra ninguém envolvido nisto e julgo que a maior parte dos portugueses tem o mesmo sentimento. A questão não é essa, a questão é, cada vez mais vão surgindo indícios, informações de que, primeiro, ele teve acesso a dúvidas sobre aquilo que se passava na gestão da instituição. Ainda ontem a RTP divulgou um parecer de uma consultora onde se citava dúvidas e, sobretudo, a ideia que podia haver fraude no meio daquilo tudo. E o ponto é este. Não interessa saber se ele não era Presidente do Conselho Fiscal, que compete fiscalizar as contas. A questão não é essa. A questão é, não se pode estar num órgão social e alegar que não sabia das coisas. Repare, alguém está a tentar safar o rabinho do ministro que tem peso no governo do Partido Socialista. Alguém não o quer fora do governo. Mas isso não conta para a justiça. Por uma questão ética, isto releva pouco. Seja com o PS, seja com o PCP, seja com o PSD, seja com o CDS. E da mesma forma que eu defendi aqui que o ministro Macedo, Miguel Macedo, devia sair do governo anterior, quando surgiram dúvidas sobre o seu papel no caso dos vistos dourados, é a mesma razão que me leva a dizer aqui isto. O ministro tem de ir para a rua. Não é por questões pessoais, é por uma questão de ética republicana, que é um conceito muito caro à esquerda, não é a mim, é à esquerda portuguesa. Estão sempre com a palavra ética republicana na boca. E, portanto, é essa a razão que me leva a dizer que o ministro tem que sair. Bom, vamos seguir para Bingo. Terceiro ponto desta conversa. Olha, lembra-se, eu vou-lhe pôr o áudio, que é para ver se a gente não se esquece exatamente o assunto. Olha. Malta, eu falei com uma amiga minha cujo explicador é presidente do Sindicato dos Professores, que é uma comuna, e diz que ela precisa mesmo só de estudar Alberto Cairo e contos e poesia do século XX. Basicamente ela sabe todos os anos o que é que sai, e este ano inclusive. Pediu para ela treinar uma composição sobre a importância da memória e outra sobre a importância dos vizinhos no combate à solidão. E pronto, basicamente é isso. Se isto não sair, eu não tenho nada a ver com isto, ok? Ouviram, malta? Lembra-se deste episódio? Uma professora que terá dito a uma aluna o que é que ia sair no exame. Estamos a falar dos exames nacionais. Primeira pergunta. Você lembra-se quando é que isto foi? Não é preciso ir a correr ao telemóvel, ao computador à procura, ao iPad à procura, no Google. Felizmente o Google hoje é uma biblioteca fantástica, né? A gente tem acesso a tudo mais alguma coisa em segundos. Bom, sabe quando é que isto foi? Em junho deste ano. Nós falámos nisso aqui num vídeo de matinal, se bem se recorda. Em que mês é que nós estamos? Dezembro. 15, não é? 15, hoje é 15. Quase a terminar o mês, quase a terminar o ano. Repara uma coisa, foi preciso 6 meses para as entidades decidirem abrir um processo disciplinar a esta professora. Repare, 6 meses. Se estivéssemos a falar de 6 dias, eu percebia que não. Se estivéssemos a falar de 6 semanas, eu não tenho dúvida nenhuma, sim senhor, é tempo mais do que suficiente para apurar o que se passou e decidir se abre um processo disciplinar de professora. Meus senhores, 6 meses? Isto cheira mal, cheira a esgoto. Sabe porquê? Primeiro, quanto mais tempo passa entre a ocorrência de um facto e o seu processo legal, mais se esbate a consciência coletiva. É como nos crimes nos tribunais, percebe? As pessoas esquecem-se. Número 1. Número 2. Isto é o quê? Mau funcionamento dos serviços do Ministério da Educação ou da Inspeção? É? Ou alguém quer ver se safa o rabinho à professora? Eu não sei se ela é culpada, percebe? E portanto não a vou julgar aqui. Agora, que isto já devia estar em processo disciplinar, eu não tenho a mais pequena dúvida. E portanto a mensagem fica aqui. Algum serviço não funcionou bem?
ou isto é a imagem da justiça em Portugal? Eu só tenho uma expressão para isto. Uma absoluta falta de vergonha. Com letras minúsculas. Falta de vergonha. Bom, e para não perdermos aqui mais tempo, o último ponto. Os tribunais, comunicaram à imprensa ontem, declarou nula, o Tribunal da Concorrência, a acusação do Banco de Portugal contra Salgado e Amir Capitos. Eu recebi logo uma série de mensagens de pessoas a perguntar, então, mas que é isto? Afinal, eles não vão ser aquele processo do BES ficou em causa? Não, não é isso. A única coisa que está aqui em causa é uma contraordenação que o Banco de Portugal abriu ao Banco Espírito Santo, ou neste caso ao seu Presidente, ao seu CEO, pela ausência de medidas de prevenção de branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo em unidades do antigo Banco Espírito Santo, no estrangeiro. Repare, não tem nada a ver com as fraudes que aconteceram no Banco Espírito Santo. Vamos pôr as coisas, os pontos nos is, que é para não haver dúvida de que aquelas outras matérias ainda estão por discutir. O que é que vai acontecer? Não sabemos. Mas há uma coisa que nós temos a certeza, é que vai ser muito difícil os tribunais deixarem passar algumas coisas. Infelizmente é isso. Neste momento eu não tenho qualquer dúvida. Vai haver aqui muitos empecilhos neste processo e vamos ver quantos anos é que isto leva a ser julgado. Bom, por hoje vou ficar por aqui. Não volto a incomodar hoje. Ainda não tenho a certeza se no fim de semana vai haver algum deles ou não eles. Em todo o caso, não quero terminar esta conversa, primeiro, sem lhe desejar um grande fim de semana e, em segundo lugar, pedir-lhe para colocar um gosto e fazer partilha nas redes sociais. Muito obrigado e até segunda-feira às 8 da manhã.